Bom dia pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira. Hoje vamos falar um pouco de guerra. Vamos falar, tô aqui Mister Magoo. É, eu não deu para subir o vídeo, né, da live que eu fiz com o Daniel, então eu vou falar algumas coisas que eu falei no vídeo, mais outras coisas que eu acabei que não consegui falar, né? Porque sempre é corrido, né? Bastante coisa que a gente fala, então eu vou focar um pouco mais em algumas coisas que eu comecei a falar lá e não consegui. Primeiro, né, vou lembrar vocês dos quadrinhos. Aurora, Comunhão, Um Outro Dia, quadrinhos de primeira, tá bom, pessoal? Super bem feitos. Histórias incríveis, todas baseadas em roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinho. Então você lê como se estivesse vendo um filme. Vale muito a pena para você ler, para você dar de presente. Então é só entrar no link do Face que eu vou deixar na descrição e assim você pode receber na tua casa autografado, tá? Manda uma mensagem lá e eu explico direitinho como você faz para receber, tá bom? Muito bem. Pessoal, uma coisa que logo no começo, né, da conversa com o Daniel e que as pessoas perguntaram é que apareceu aquele vídeo do Bolsonaro assinando um documento lá em Israel, na viagem que ele fez, sobre o terceiro templo, né? Apoiando o terceiro templo. Eu acho que vocês têm acompanhado que, né, ele tem se alinhado, tem estreitado as relações bastante com Israel. A gente lembra, né, que nos governos passados, nos governos do PT, tinha um alinhamento assim com o Estado Islâmico, né, com a Palestina, inclusive no governo Dilma teve hospital foi doado para eles, enfim, legal que o hospital foi doado, mas assim tinha um alinhamento com o Hamas, com o Hezbollah, né, com o Irã e agora mudou, né, o Bolsonaro tem buscado um alinhamento exatamente com os Estados Unidos, com Israel. Então, a gente dá para ver assim num cenário geopolítico, né, pessoal, que existem hoje em dia tem mais ou menos dois eixos, né, de poder assim, um que é maior, né, por incrível que pareça, que é China, Rússia, Irã, né, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, a Europa que tá a princípio meio neutra, né, apesar de você ter a OTAN, mas ela tá meio neutra, tá buscando neutro, eu digo assim, buscando mais seus próprios interesses, né, inclusive o Macron há um tempo atrás, junto com a Angela Merkel, eles se pronunciaram na Europa criar um exército próprio, né, criar um exército de 10 países europeus, uma coisa à parte da OTAN, né? A OTAN que é o Tratado Atlântico Norte, né? Que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial. Você tem a Turquia, que é meio que uma incógnita, porque ao mesmo tempo que ela faz parte da OTAN, ela muitas vezes se alinha com a Rússia, né? Contra Israel, né? Porque cada um meio que defende seu interesse. E você tem aqui, né, os Estados Unidos, obviamente com a Inglaterra, com Israel e o Brasil, né, se alinhando com os Estados Unidos. Então, assim, partindo do nosso ponto aqui de Brasil, ainda mais saindo do PT e de todo o mal que a gente sabe que aconteceu durante esses anos aí enfim, sendo você de esquerda ou de direita, isso é uma das coisas que eu quero falar nesse vídeo, para a gente sair um pouco dessa dicotomia entre direita e esquerda, né? Claro que, tudo bem, existe historicamente, existe até, vamos dizer, uma tendência, quem gosta do Jordan Peterson, né, ele fala bastante sobre isso, uma tendência quase que psicológica, né, de você tender para algum dos lados. Mas, pessoal, a gente tem que ter uma leitura um pouquinho mais sofisticada, né, um pouquinho mais profunda, para saber que tem gente que se beneficia com essa divisão entre direita e esquerda. Na verdade, que controla e que historicamente vem controlando
os dois lados da narrativa, né? Vem apoiando os dois lados, vem promovendo, vem bancando os dois lados da narrativa e fica meio escondido, né? Não é o alvo da discussão, mas meio que... Então é um pouco disso que eu quero falar aqui nesse vídeo, né? Então assim, por exemplo, né? Obviamente, como eu falei, eu sou totalmente contra o comunismo. Por quê? Né? Porque eu já tenho vídeos que eu já fiz falando sobre a origem do comunismo, né? Acho que é o que você precisa saber da esquerda que você nunca ouviu. Depois você procura aí, que é bem bacana. Que eu não vou, né, voltar tudo, falar tudo novamente. Tem um vídeo inteiro de 1 hora, de dois ou três, se eu não me engano. Mas assim, pessoal, tem um sistema financeiro mundial que isso a gente precisa entender, esse sistema financeiro, e como que ele foi sendo implementado e como através tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra a nossa sociedade foi reestruturada por esse pessoal que na verdade domina o sistema financeiro, né? Então vou pegar só um exemplo para vocês, né? Além do Bolsonaro, não sei quem acompanhou, um pouquinho antes dele, uma semana antes, o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado americano, ex-diretor da CIA, tá? Importante a gente falar, né? Um cara da inteligência. A gente sempre lembra que a inteligência nos Estados Unidos ela começou em sociedade secreta, ela saiu da Skull and Bones, né? Quem nunca ouviu falar, Skull and Bones é uma sociedade secreta ali que foi criada na Universidade de Yale, né? Onde vários líderes americanos saíram de lá. O George Bush saiu de lá, começou com o Prescott Bush, depois com o George Bush Sr. e depois com o George Bush, mas o John Kerry também é da Skull and Bones. Enfim, você tem uma lista, você também pode dar procurar. E a CIA nasceu, né, do Skull and Bones, tá? A gente vai entender que o George Bush Sr. ele foi diretor da CIA também, ele foi embaixador na China, tá? Tem várias questões aí pra gente entender também a China. Mas enfim, ele fez a mesma coisa que o Bolsonaro fez, né? Assinou a respeito do terceiro templo. Ele inclusive postou um vídeo na internet, ele mesmo no Twitter dele, se eu não me engano, no Mike Pompeo, onde ele está vendo uma maquete do terceiro templo, tá? Isso gerou aí uma grande discussão na internet, principalmente entre o pessoal que apoia, né, o Estado Islâmico, não o Estado Islâmico, mas assim a questão da Palestina, né? Porque obviamente se ele está vendo, né, a maquete do terceiro templo, é que para o terceiro templo ser construído, a princípio ele teria que ser construído no mesmo local onde hoje você tem as mesquitas, né? No Temple Mount. Então teria que, né, a mesquita teria que sair de lá ou seria construído em outro local, o que é pouco provável, né? Enfim, então a gente, além disso, depois o Trump, ele fez o quê? Ele fez uma declaração reconhecendo a posse das montanhas de Golã. Isso é importantíssimo. As montanhas de Golã ficam no norte de Israel, tá? Bem na divisa de Israel e a Síria. Então, pertencia à Síria, as montanhas de Golã. E primeiro, na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou, né, junto com outros territórios, e depois ele acabou devolvendo as montanhas de Golã, mas agora novamente voltou a tomar as montanhas de Golã. Então tem todo um discurso de defesa, né, dizendo assim que, né, você tem tanto o Bibi Netanyahu quanto o embaixador de Israel na ONU, dizendo que isso é para proteger Israel, porque né, enfim, era uma posição estratégica mais alta, que era perigoso para a região da Galiléia, enfim, então por isso que eles tomaram as montanhas de Golã. Só que, pessoal, tem um detalhe. Você tem ali, foi
foi encontrado petróleo. Tem uma reserva de petróleo gigantesca nas montanhas de Golã. E se isso não bastasse, você tem uma companhia americana chamada Genie Energy, tá? Genie de gênio, né? Tem inclusive o logo, uma lampadinha tipo a lâmpada de Aladim, né? E essa é uma companhia americana, né? E eles conseguiram uma como que é a palavra? Uma licença, vamos dizer assim, para explorar petróleo nas montanhas de Golã. Agora, é interessante a gente ver quem está na diretoria dessa companhia da Genie Energy, né? Vou falar as pessoas que estão. Isso você também... vou deixar o link aí na descrição também para você ver. Isso é informação aberta, tá? Dick Cheney, tá? O vice-presidente dos Estados Unidos do Bush, né? Inclusive tem um filme interessante sobre o Dick Cheney, né? Tem o Rupert Murdoch. Murdoch que é um dos maiores chefes da mídia, né? Ele detém a Fox, tá? Ele é do grupo da Fox, todo o guarda-chuva de corporações. Então ele, né, um dos caras que manda na narrativa, no que as pessoas, né, assistem. Você tem o James Woolsey, que é ex-diretor da CIA, né? Você tem o Larry Summer, que é ex-diretor do Tesouro Americano, né? Você tem o Bill Richardson, que é ex-governador do estado do Novo México, ex-embaixador das Nações Unidas e ex-secretário de Energia dos Estados Unidos. E você tem quem também? Jacob Rothschild, né? Ou Rothschild, enfim. Então, pessoal, olha só que interessante, né? Da família Jacob Rothschild, da família Rothschild, e que aí a gente, né, quem nunca ouviu falar da família, dá uma pesquisada, vocês vão conhecer bastante sobre a família Rothschild. Então, eu quis, né, lembrar que o quê? Olha os interesses que estão aí, né, pessoal, nessa... só querendo dizer assim que todo mundo está defendendo o interesse, né? Então, assim, numa escala maior, a gente sabe que existe principalmente você tem espionagem, você tem contra-espionagem, você tem uma engenharia social que é promovida tanto para desestabilizar governos, né, para você dar um golpe de ambos os lados, tá? Então, assim, agora vamos... A princípio a gente está nesse paradigma aí de direita e esquerda, né, Guerra Fria. Então, óbvio que existe, né, o gramscismo, você tem, né, desde o comunismo a sua origem antifamília, vamos dizer assim, né, porque isso está no próprio Marx mesmo, antes romper a família nuclear, né, você estabelecer domínio através dos vícios, né, do libido dominante, né, que enfim, é um termo que foi cunhado pelo Santo Agostinho há muito tempo atrás já, né, na Idade Média. Ele já falava no livro Cidade de Deus que, né, ele tinha uma máxima que era assim: tantos vícios tem o homem, tantos senhores ele tem, mais ou menos isso, né? Então, isso já é muito usado por governo, né, pessoal, para dominar a população, para controlar a população, tanto pelo próprio governo, né, isso remonta à Grécia Antiga, depois em Roma, quanto um governo contrário que quer derrubar esse governo. Então a gente tem vários exemplos. Você tem exemplos no nazismo, né? Quando eles ocuparam a Polônia, por exemplo, eles, incentivando a prostituição, né, o consumo de álcool. Quanto você tem, né, como eu já falei, as teorias do Antônio Gramsci, né,
que foram introduzidas também nos Estados Unidos através da Escola de Frankfurt. Como você tem os americanos fazendo isso também na Guerra do Iraque, por exemplo, né? Eles, quando entraram lá, né, o George Bush, depois do 11 de setembro, começaram a passar pornografia nas televisões estatais do Iraque, porque para exatamente mudar o foco, né? Em vez da pessoa resistir. Mas então, isso é o que? É uma questão que é usada de um lado e de outro. Então, só lembrar que dentro dos Estados Unidos, obviamente, você tem pessoas boas e um princípio bom, mas você tem players, né? Você tem gente que está preocupada em, como a CIA, por exemplo, em derrubar governos. Então, assim, né, pessoal, você tem, obviamente, um grande sistema que é movido como, por exemplo, né, a Comissão Trilateral, que, né, é importante a gente entender que essas organizações, elas redefinem, né, primeiro, num nível muitas vezes que não é, que a mídia não fala. Você não vai ver ninguém no jornal, nenhum jornal, né, de nenhuma emissora falar sobre a Comissão Trilateral, né, o Conselho de Relações Internacionais, né, o Bilderberg. Você não vai ouvir ninguém falar disso, né, pessoal, porque não interessa que o grande público saiba. No máximo você vai ouvir falar do FMI, né, o Banco Mundial, talvez, no máximo. Mas as outras instituições você não vai ouvir falar, né, porque primeiro que eles né, são donos da Reuters, são donos das agências de notícia, né, Associated Press. Você não vai ouvir falar. Então, isso que é importante a gente entender, né? Que, como eu falei, você tem banqueiros, pessoal, já há muito tempo bancando os dois lados de qualquer conflito, tá? Desde as guerras napoleônicas, né? Depois, para o quê? Para instituir primeiro, qual que era a primeira ideia? Era instituir bancos centrais nos países e dominar a economia de cada país. Quando algum país não, né, ou na época ainda você tinha muitas dinastias, né, muitas monarquias. Quando uma monarquia, por exemplo, como a Rússia, não queria abrir mão, eles faziam o quê? Eles promoviam uma revolução, né, para derrubar. Foi como aconteceu com os Romanov na Rússia, né? Então, derrubaram os Romanov, mataram a família toda e o quê? E instauraram ali teve na Revolução Russa em 1917, né, o primeiro Estado soviético, né? Então, a gente tem que lembrar que custa muito dinheiro fazer uma revolução, qualquer revolução, né? Então você tem o Spengler, um autor conhecido, que ele tem uma máxima também, que ele diz mais ou menos assim, que atrás de qualquer revolução você tem um grande interesse de capital, você precisa de dinheiro, né? Então, no caso da Revolução Russa, foi uma revolução bancada pelos banqueiros, né? Né? Então, eu já falei, o Trotsky saiu de Nova York, né, patrocinado pelo Jacob Schiff, que era um agente dos Rothschild nos Estados Unidos. Saiu da Europa, né? Você tem o Lenin indo com vagões de ouro, né, saindo da Alemanha para bancar. Os bolcheviques todos eram o quê? Aí a gente vai entrar nessa questão. Eram judeus sionistas, né, ou zionistas, né? Esse movimento é um movimento político. É importante a gente diferenciar o judaísmo, né, que é uma religião e é uma etnia, vamos dizer assim, né, do movimento zionista, que é um movimento político. Então você não precisa ser judeu para ser zionista. Por exemplo, tem declaração do Joe Biden,
vice-presidente americano no governo Obama, ele dizendo, tem isso no YouTube, ele diz assim, eu sou zionista, eu não sou judeu, né? Então, e você tem inclusive muitos judeus ortodoxos, inclusive, que se manifestam contra o movimento zionista, né? Você tem vários vídeos no YouTube, inclusive, né, de judeus ortodoxos se manifestando contra os zionistas, porque eles entendem os zionistas. Agora, vamos lembrar um pouco dessa diferença, porque senão a gente fica meio perdido, né? Você fala, poxa, mas daí se eu apoio alguém, quem que eu posso confiar, né? Na verdade, pessoal, eu, né, nunca escondi aqui, eu tenho uma visão histórica que ela é ligada à teologia, né? O que a gente vê na história, o que a Bíblia diz, né? E o que a Torá diz, né? Que é o quê? Que é principalmente o Velho Testamento e junto com o Novo Testamento, enfim. Mas você tem desde na Bíblia, né, também uma classe de judeus talmúdicos, né, que sempre se rebelaram contra Deus, né? Que aí que seguem o Talmud e não seguem a Torá, tá? O Talmud é um livro que foi escrito principalmente nos anos do exílio na Babilônia e depois é uma tradição que é o que? Que é uma releitura dos rabinos, é uma interpretação deles sobre o que a Bíblia diz. E para eles, para grande parte dos judeus, o Talmud é mais importante do que a Torá. Eles seguem mais o Talmud do que a Torá. E o Talmud, pessoal, tem coisas sérias, porque o Talmud ele é extremamente racista, né? Diz que, enfim, um judeu pode, né, matar um goi, né, matar uma pessoa que não é judeu, que não vai acontecer nada. Inclusive, em alguns momentos ele fala abertamente de decapitação, né? Um goi pode ser decapitado, né? E aí a gente entra numa outra questão que eu comecei a falar no vídeo, né, mas eu não consegui me aprofundar muito. Se você nunca ouviu falar, são as leis de Noé, né? Agora não é agora, isso já tem alguns anos, né? Mas, por exemplo, em 1991, durante o governo do Bush Sr., né, do George Bush Sr., passou uma lei nos Estados Unidos em que eles reconhecem essas leis de Noé como leis fundamentais do governo americano, né, e que elas deveriam ser seguidas, tá? Inclusive agora no governo Trump, novamente rabinos talmúdicos, né, cabalistas, foram lá na Casa Branca pedindo para que o Trump renovasse esse apoio às leis que em inglês eles falam Noahide, né? Leis de Noé. Aí que tá, pessoal, tem um grande problema, né? Vamos sair um pouquinho só da questão geopolítica e tal e entrar que nisso, como vocês estão vendo, já está entrando na questão de lei, né? Na questão jurídica e como determina o que acontece na vida das pessoas. Por quê? Porque são sete leis, né, que na verdade vão contra muito dos 10 mandamentos, né? O que realmente, né, e tanto nos Estados Unidos foi fundado em cima dos 10 mandamentos, mas a legislação ocidental, né, o sistema jurídico ocidental é baseado nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, não adulterarás, enfim, essas são as bases da nossa sociedade. Mas eles dizem o quê? Eles propõem que não, que antes dos 10 mandamentos, que na verdade, né, você tem na Bíblia, que é uma coisa que dada diretamente por Deus, você tem essas leis de Noé. O problema é que você não encontra na Bíblia em nenhum lugar essas leis de Noé. Isso não é bíblico, tá, pessoal? Você só encontra uma menção num livro de jubileus, que são livros apócrifos, tá? Só. E no Talmud, né? Obviamente. Então, a gente já parte do princípio que não é uma coisa não bíblica. Agora, qual que é o grande perigo dessas leis, né? É exatamente que uma delas diz que é proibido idolatria. Até aí a gente fala, não, concordo, né? Mas para eles,
qualquer prática religiosa que não seja a talmúdica vira idolatria. Então, por exemplo, o cristianismo vira idolatria. Outra você não pode mencionar o nome de Deus, tá? E aí a gente entra numa questão, outra questão mais profunda, que no judaísmo talmúdico tem essa coisa do nome imencionável, vamos dizer assim, né? Que daí eles traduzem para Senhor, mas daí é complicado que quando a gente vê no original, essa palavra quando você procura mais um pouquinho, não é nem Adonai, mas é Baal, tá? Então a gente começa a entender no Novo Testamento por que Jesus bate tanto de frente com eles, né? Fala que ele não os conhece, né? Quando eles dizem, por exemplo, Senhor, Senhor, né? Jesus fala, não, né, em teu nome fizemos tal coisa, e você fala, não, Jesus fala, nunca vos conheci. A gente, né, na tradução, você fala assim, nossa, mas por que ele está falando isso? Porque exatamente no hebraico eles estão falando isso. Para eles, o Senhor é Baal, não é Adonai, tá? E na verdade isso foi proposto por um rabino chamado Akiva, que ele era amalequita, ele não era nem judeu mesmo. Ele que é o primeiro proponente dessa lei do nome, né, de falar Hashem ou falar Adonai, enfim. Né? Então, não, você tem que falar o que é pai, né? Jesus falava pai, é Abba, né? Pai, enfim. Mas só para entender como isso volta muito tempo, né, pessoal? E aí a gente começa a entender exatamente que Jesus ele ia contra todo esse discurso talmúdico, ele ia contra essa... em vários momentos, né, se você lê o Novo Testamento, ele fala, olha, vocês obedecem tudo isso aqui, mas vocês erram aqui no amor, né, vocês erram. Então, essa lei do Noahide, né, a gente começa a entender um pouco como que ela aponta exatamente para o livro de Apocalipse, quando fala que o quê? Que quem confessar ainda, né, quem se pronunciar cristão vai... Né, depois do arrebatamento vai ser o quê? Decapitado. Quem não se dobrar a esse sistema vai ser decapitado. Né? E isso está previsto no Talmud. Então, a gente já tem que saber, já tem que ficar esperto. Eu ainda não ouvi ninguém falar disso aqui no Brasil, mas assim, é uma coisa que está sendo proposta. Tá? E agora, e principalmente em Israel, né? Você tem o Sinédrio, voltou a existir. Tá? Você tem vídeos, inclusive, do pessoal lá do Terceiro Templo já dizendo que... outra coisa que está nas leis né, de Noé é que eles vão poder estabelecer cortes de justiça. Já tem outra coisa aí, né? Quer dizer, então você tem pessoas religiosas estabelecendo júri e execução, né? Quer dizer, é o legislativo, é o executivo junto, né? E é o judiciário também, porque eles vão julgar. Então, e imediatamente você cria duas classes, porque eles vão poder julgar o resto do povo, baseado nessas leis. Então, né, muitas vezes muita gente especulava, será que está ligado ao Estado Islâmico, né, por causa do Sharia Law, né, essa questão de decapitar. Eu acho que é muito mais provável essa implementação aí. E a gente vamos avançar um pouquinho, agora voltar um pouco na questão geopolítica, né, para destrinchar um pouquinho mais. Então, assim, dentro de Israel existe um braço zionista? Existe. Né? Eu fui para Israel, então você tem várias ruas lá que é o nome Rothschild, né? Rothschild Boulevard, tanto em Tel Aviv quanto em Jerusalém. O Sinédrio foi bancado pelos Rothschild, né? Agora, aí que tá, eu não sou, ao contrário, eu sou super a favor de Israel, né? Já tive várias namoradas judias, eu gosto muito, inclusive eu acho que eu tenho uma ascendência, depois eu descobri também judia, mas, pessoal, tem que dividir, né, os zionistas dos judeus, tá? Então é o que Jesus falava da sinagoga de Satanás, né? Se a gente lê, então a gente entende que é isso.
Existe gente que se diz judeu e que não está nem aí para o que realmente a Torá diz, para os mitzvot, né, para os mandamentos, não está nem aí. Né, só quer usar como forma o quê? De poder. Então, assim, a gente começa a entender assim que né, a gente volta atrás ao Sabbatai Zev, que eu já falei em outros vídeos, né, que a gente chega até o Marx. Né, então, você fala, mas espera aí, então tá claro que, né, no comunismo você tem desde a da fundação do pensamento, né, uma questão de rebelião e uma questão, né, de rebelião contra Deus, porque vários se pronunciavam satanistas, né? E na direita, vamos dizer assim, e no liberalismo clássico, que a princípio é o pensamento, né, de base, né, do capitalismo e da direita. Pessoal, se você for pegar também, é um pensamento que principalmente pós-iluminismo, né? Eu, obviamente, me alinho muito mais a ele, mas você tem que entender também, pessoal, que tem elementos dentro dele que são disruptivos no sentido de ele é materialista, né? Ele tem um proponente que levado ao limite dele, ele chega ao niilismo, né? É aquela coisa que, enfim, que o Nietzsche já falava, né? Da morte de Deus, né? Da sociedade pós-iluminista, né? Racionalista, puramente científica, acabar com a metafísica e acabar com Deus, né? Então, também não deixa de ser um sistema humanista, esse que é a grande questão, né? Então você tem de um lado da esquerda o repúdio abertamente aberto, né? E a rebeldia, a promoção da revolução, e nesse outro lado direito, um lado simplesmente do consumo e um lado do indivíduo, simplesmente o indivíduo, né, se bastando. Então, né, e promovendo essa questão racionalista e mecanicista, né? Então, a gente tem que entender que nenhum nem outro, né, pessoal? Que o caminho né, ao meu entender, é o cristão, né? É Deus, entendeu? É você, porque você pode também, no que eles chamam anarcocapitalismo, né? Você pode ir para o extremo, né, do consumo e que, né, então assim, não é só porque é os Estados Unidos que é bom, tá, pessoal? Isso que eu queria deixar claro para vocês. Quanto ao nosso presidente, eu acho que ele é totalmente, eu apoio, né? Contra esse eixo imediato, vamos dizer assim, de, né, obviamente acabar com a corrupção e com o aparelhamento, e, né, restaurar o sistema educacional brasileiro, né, promover valores familiares né, e positivos. Mas então, por exemplo, o fato dele ter assinado, né, essa questão do terceiro tempo, provavelmente eu acho que ele nem sabe disso, né, pessoal, nem dessa questão escatológica da questão. E o fato de você assinar, pessoal, não muda nada, porque isso vai ter que acontecer. Não quer dizer que você virou você não está apoiando o anticristo, né? Porque, pessoal, isso vai ter que acontecer de qualquer jeito, né? Não adianta igrejas de repente se reunirem para orar. Não, vamos orar para que o terceiro templo não seja construído. Pessoal, se você é cristão, você acredita na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, você acredita em profecia. Se você acredita em profecia, você sabe que vai acontecer. Independente ou não, vai ter, porque Deus quer que aconteça, porque isso vai ser a forma do que? Para que haja para que o joio e o trigo cresçam e aconteça realmente um juízo, né? Um momento em que a manifestação tanto dos filhos de Deus quanto,
né, dos filhos do diabo, vamos dizer assim, como Jesus falava, vós sois filhos do diabo, né? Porque é gente que realmente não quer ter nada com Deus, né? O C.S. Lewis tem um livro que ele fala exatamente disso, assim, que conta como pessoas que não queriam estar com Deus foram pro céu, né, pro paraíso, e para eles aquilo era intolerável, né? Tem gente que realmente não quer, né, pessoal? Aquilo é intolerável pensar no bem. E a pessoa. Então, assim, é importante, né, a gente ter essa visão clara de óbvio, né? Vamos primeiro apoiar quem apoia, né, a igreja, quem apoia a liberdade religiosa, né? Porque você tem vários estados totalitários no mundo que não permitem. Aí que tá, por exemplo, como nos Estados Unidos, né? Então, se a Constituição ela salvaguarda o culto, você tem vários outros cultos, você tem bruxaria, tudo bem, mas também o cristianismo está salvaguardado. Agora, um estado totalitário, aí bane todo mundo, ninguém pode, né? Como a China está voltando a ser, né? Agora a China voltou a perseguir os cristãos, né? Os cristãos que hoje em dia já está em várias instituições, inclusive instituições governamentais não cristãs, dizendo que hoje o grupo mais perseguido no mundo. Né? É o grupo mais perseguido. Né? Então na África está sendo perseguido, no Oriente Médio está sendo perseguido. Né? Então, assim, o que a gente tem que ficar esperto é saber que mesmo nos Estados Unidos tem bom, você tem uma parte que é contra o cristianismo também, que tá, e é ativa lá, como está sendo ativa aqui, né? Como está sendo ativa na Europa, como está sendo ativa no mundo inteiro. E você tem que ter esse entendimento histórico de que guerra, pessoal, é o grande transformador social. Então, a Primeira Guerra, né, ela basicamente remodelou o panorama histórico, terminando o quê? Basicamente com as monarquias, né, ou com os últimos impérios, né? Você tem o final na Primeira Guerra do Império Otomano, se acaba o Império Otomano e que possibilitou com que, né, nascesse o Estado de Israel com a declaração de Balfour, mas você tem também o que? A Arábia Saudita sendo criada através do apoio de uma população da Casa de Saud, lá, através do Império Britânico, tá? Então, que acabou tendo o que? O monopólio do petróleo ali. Então você tem toda uma questão histórica e geopolítica e econômica importante de saber. Né? Depois eles fundaram o British Petroleum no Irã, antes da Revolução, né? Houveram algumas antes da Revolução Islâmica. Você teve o Shah, que foi né, colocado também por eles para dominar ali o petróleo. Né? Você tem o Império Austro-Húngaro, que também foi desfeito na Primeira Guerra. Você tem o Império Germânico, que também foi desfeito. Né? E querendo ou não, o Império Inglês também meio que se dissolveu. Apesar que até hoje, se tem algum império que existe, que é o Commonwealth, né? Você tem o Canadá, ainda responde à coroa, a Austrália ainda responde à coroa, né? Nova Zelândia ainda responde à coroa. Você tem, se eu não me engano, não sei se são 108 estados que ainda estão ligados ao Commonwealth inglês. Né? E a gente lembra que o quê? Né, o Banco de Londres pertence a quem? A família Rothschild. Né? Isso nas guerras napoleônicas eles basicamente mandam, né, na Inglaterra. Então você tem uma ligação enorme na Inglaterra com a família Rothschild. Então a Primeira Guerra serviu para isso, né, pessoal? Você terminar com esses grandes impérios, tá? Era uma etapa, vamos dizer assim. Qual que é a segunda etapa? O que além, óbvio, de todas as coisas que aconteceram na Segunda Guerra, mas
você tem o que? A instituição das Nações Unidas. Então, através da guerra, né? Não, guerra, vamos criar as Nações Unidas para nunca mais haver guerra entre os povos, né? Uma guerra mundial. Esse que foi o intuito, né? Você tinha antes a Liga das Nações, mas depois da Segunda Guerra você tem Nações Unidas. Você entende qual já é agora um grande outro passo para a globalização, para um governo mundial? Então, você, né, primeiro quebrou os impérios, depois, então países, vamos, nações. Aí, Segunda Guerra, as nações brigam, aí a gente tem agora o que? Uma instituição para, né, não, é um governo global, as Nações Unidas. E muitos já falam que de uma terceira guerra para literalmente aí sim instituir, né, o governo mundial, né? Então, né, esses grandes blocos que já começaram a apontar como, né, a comunidade europeia, né? Você tem a questão da China, que já é uma outra coisa que dá um vídeo inteiro falando da China, né? De como você tem agora a iniciativa do tal do Belt, né? Você tem um cinturão econômico, né? Que eles já estão propondo, né? Que vai sair tanto por mar como por terra, chegando até a Europa, né? Uma nova rota da seda, vamos dizer assim, mas que isso vai criar uma hegemonia chinesa total na Eurásia, né? Porque em todos os lugares onde passar esses corredores você vai ter uma influência cultural, uma influência nos países, né? Da língua, econômica, né? Você já tem o yuan já sendo trocado petróleo em vez do dólar, né? Você tem então você tem, né? E eu obviamente não tenho bola de cristal, mas a gente vê algumas coisas claras, né? Por exemplo, essa questão das companhias, como eu já falei, né? Da ZTE e da acho que pronuncia o Huawei, né? De celular, dominando a tecnologia 5G. Então eles vão dominar a tecnologia 5G, né? E a gente lembra, você tem as cidades, né, fantasmas já construídas, que muita gente diz que exatamente depois dessa guerra, que todo mundo lá do Vale do Silício vai mudar para essas cidades na China. Então, pessoal, tem muita coisa que a gente não sabe, que não chega, mas a gente consegue ver assim um sinal aqui, um sinal ali, né? Então, assim, e é muito compartimentalizado, né, esse conhecimento, né? Tem muita coisa que um grupo sabe que o outro não sabe, que outro grupo sabe. Então tem muita gente que acha que está seguindo seus próprios interesses, mas sem saber que por trás ela está cumprindo um mega interesse, né? Tem uma mega agenda que ela achando que está, né, cumprindo ali os seus interesses, está reorganizando a estrutura do mundo, né, geopolítica. Então, assim, eu sinceramente, pessoal, porque a gente pega, então você tem esse lado, né, vamos dizer, tentar traçar de novo, né, dois eixos aí, né, China, Rússia, Irã, né, Venezuela e tal, que a princípio teria esse resquício comunista, né? E você tem um outro lado, a Europa meio que no meio, né? E você tem Estados Unidos, ainda como a maior superpotência por enquanto, né? Militar principalmente, mas você junta a China e a Rússia já começa a complicar. Israel e tal. Agora, onde que está a sede da União, da ONU? Está em Nova York, né? A sede da ONU está em Nova York. Então, quem que é o maior proponente do globalismo, da globalização? É as Nações Unidas, né? Você tem a Comissão Trilateral, né? Foi fundada por quem? Por David Rockefeller e pelo Zbigniew Brzezinski, né? Você tem então assim, o Council of Foreign Relations, CFR, são todos que estão aqui, estão no oeste, estão nos Estados Unidos, é a base deles. Então, você tem grandes operadores, vamos dizer assim, do globalismo que estão. Então, será que realmente existe para o grande público, né,
acima dessa dicotomia você tem quem ainda continua bancando os dois lados, quem continua ainda bancando financeiramente, né? Aí a gente só vê o Soros, né, por exemplo. Então o Soros é o cara um maior investidor, o cara é um super investidor e ele banca as questões de esquerda. Por quê? Né? É disruptivo socialmente. Será que o grande, na verdade, independente do bloco, quem tem que ser combatido é a família, são os valores que mantêm a sociedade? É o que? É realmente criar uma sociedade totalmente dependente do Estado, independente de que Estado seja. Lembrando que o próprio Marx, né, dizia que o capitalismo era necessário como uma fase para a utopia. Né? Então, para ele, da mesma forma do feudalismo, que o capitalismo seria necessário, pessoal. Isso o Marx já dizia, porque não era ele que dizia, ele sabia qual que era o grande plano. Dizia que o que vamos dizer assim, a mecanização, a automatização, o que a gente já está vendo do trabalho, dos meios de produção, seriam somente através do capitalismo. Né? E é o que aconteceu, mas que o capitalismo depois ele seria ultrapassado pelo socialismo. Tanto a gente vê esse grande esforço, né, no próprios Estados Unidos da implementação do tal do socialismo, né, mesmo nos Estados Unidos. E daí você chegaria o quê? Na grande utopia, que é a nova ordem mundial, pessoal. Esse final pro Marx é a nova ordem mundial, é o sistema da besta, pessoal. É o que a gente está vendo sendo implementado. Então vocês estão entendendo como eles precisam, né, e ficam polarizando a sociedade, jogando né, cada um de um lado contra o outro lado, para o que? É a ordem, a saída do caos, pessoal. É a dialética hegeliana. Né? Então a gente roda e chega no mesmo lugar. Então a gente não pode esquecer dessa questão, tá? De que, obviamente, ainda mais aqui no Brasil, que a gente sofreu tanto aí nesses anos aí do PT e principalmente, né, do roubo a gente sofrendo socialmente mesmo, o aumento do desemprego, o aumento da violência, o aumento do tráfico. Eles usam isso sempre, pessoal, tá? Mas isso, né, a esquerda sempre se beneficiou do narcotráfico. Mas não só a esquerda, né? Isso se liga a esquerda junto com o Estado Islâmico, junto com o Hezbollah, enfim. Né? Mas não só eles. Você também tem a CIA, pessoal. A CIA nos Estados Unidos nos anos 70 tem o Irã contra, né? Bancando através de droga, bancando compra de arma para promover, né, também queda de governo na América Central. Você tem no próprio Estados Unidos com a população, você tem, né, um movimento hippie lá promovido com LSD, com Timothy Leary. Então, você está entendendo? É difícil a gente, né, você ficar. Então, infelizmente, pessoal, como eu falei, né, no vídeo do Daniel, a única forma de você ter um pouquinho de entendimento é nisso aqui, tá, pessoal? É nisso aqui e estando atento, né? Obviamente que, né, nos governos ocidentais você ainda tem uma direitos humanos, né? Você tem ainda um rule of law, né? Uma regra da lei, né? Uma sociedade mais... Mas se fosse só isso, pessoal, não era à toa que a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, a crise de opioide, as pessoas morrendo. Por quê? Porque, né, você tem grandes efeitos sociais, aí você tem a Europa também cética, tá? Então você tem nesse outro espectro, vamos dizer assim, de pensamento, né? Você tem da esquerda, você tem da direita, se a gente for pensar. O da direita chega ao que é só do individualismo puro, do racionalismo, e você chega ao niilismo, pessoal. Você, né, não propõe um telos, não propõe o final da história, não tem, né, e é só nessa questão de mercado. Então, se fosse assim o mercado, as pessoas não estariam morrendo, porque estão sem trabalho, né? Estão perdendo o sentido da vida, né? Então, a gente já sabe nos Estados Unidos, por exemplo, e logo a gente vai sentir aqui, né, essa questão do que para eles, só do mercado eu estou falando, né, dessa implementação, por exemplo,
da robótica, né? Você primeiro tem um grande impacto na indústria automobilística, na indústria pesada, né? Trocando trabalhadores, e que essa mão de obra chega numa idade que eles não conseguem aprender um novo trabalho, uma nova ocupação, e o pessoal acaba se viciando, pessoal, e acaba se suicidando, né? Então a gente tem que lembrar que para essa elite o que é reduzir a população, né? A gente não pode esquecer. Aí tem gente, não, é teoria da conspiração, não, pessoal. Daí, por isso que nos outros vídeos eu já estava falando sobre eugenia, sobre essa questão de redução populacional. A grande previsão, como eu já cheguei a falar em outros vídeos, é quando você tiver carros autônomos, né? E não só carros quanto caminhões. Então, aqui só no Brasil, por exemplo, quanta gente nessa crise que a gente viveu conseguiu pagar as contas de Uber. Agora imagina se você... Nem isso a pessoa vai conseguir mais trabalhar sendo como motorista, porque você vai ter carro autônomo, né? E caminhão, a frota grande, aqui no Brasil também. Mas a previsão lá nos Estados Unidos é que é um dos maiores trabalhos. Acho que não me engano, eu não lembro exatamente o número da categoria, mas assim, é enorme o número de gente que ganha a vida dirigindo. Então eles estão já vendo o impacto social disso. Você vai tirar literalmente milhões de pessoas pessoas que vão perder não só o seu dinheiro, mas a sua, né, para o homem está literalmente ligado à sua identidade, ao seu trabalho, à sua função, né? A pessoa fica deprimida e acaba se vicia ou em álcool ou em heroína, como está acontecendo em opioide nos Estados Unidos, e morre, né? Então, pessoal, é importante a gente né, ter um cuidado aí e não comprar só essa coisa, essa dicotomia assim, é um pouquinho mais profundo, né? A gente entender quem que realmente está por trás, né? Quem que está querendo promover aí essas implementações. Agora, óbvio, tem que ter guerra, né? Então eles mesmos promovem esses grandes blocos aí para criar uma realidade em que todo mundo veja um mundo dividido e que para que haja um grande conflito, e assim, com o conflito, eles podem implementar qualquer coisa, porque, como eu já falei, pessoal, né, quando está todo mundo sofrendo, né, as pessoas vão aceitar qualquer coisa pela ordem, para que seja restaurada uma noção de ordem, né, uma noção de paz, segurança. Então, o grande, né, e não sou eu que estou falando, mas assim, muita gente, né, que tanto estuda isso só de uma forma geopolítica, né, sem a questão, vamos dizer assim, teológica ou espiritual, né, mas vem que tem essa grande movimento aí para realmente infelizmente uma nova situação, né? A gente está vendo, né, que agora na Venezuela, por exemplo, que tá pertinho, é muito perto de Cuba, dos Estados Unidos, quer dizer, está no quintal dos Estados Unidos. Então você tem bombardeiros atômicos russos, né, na Venezuela. Eles mandaram tropas Spetsnaz, que são tropas de elite russas, estão na Venezuela, né? Tem interesse de petróleo? Obviamente que tem, né? Mas por outro lado, você tem também os Estados Unidos na Ucrânia, né? Também no quintal da Rússia. Então, né, você tem essas grandes aí questões. E lembrando da carta do Albert Pike, né? Lembra que eu já falei em outros vídeos, né, dizendo que exatamente seriam necessárias 3 guerras mundiais para eles implementarem o que eles pensam, né, na maçonaria, a nova ordem mundial, mas aí, né, para eles seria o tempo onde Lúcifer realmente reinaria sobre a Terra, né, onde todo mundo conheceria a luz de Lúcifer. Então, pessoal, vai acontecer, tá? Vai acontecer de qualquer forma, né? O mais próximo que a gente está vendo agora, importante, é essa questão, né, do terceiro templo lá em Israel, né, que também está próximo, e o que as outras coisas são
Os outros interesses existem, obviamente, mas sempre a gente tem que entender que por trás tem tem um fluxo da história aí que vai ser direcionado, querendo ou não, né, para que essas coisas aconteçam e elas venham a acontecer, né? Bom, o interesse desse vídeo, assim, eu espero ter que, né, bastante coisa para falar, tentar resumir num vídeo só, mas era exatamente para vocês ficarem, né, não aqui, enquanto a gente aqui brasileiro no Brasil, óbvio, apoiar a Lava Jato, né, mandar prender essa cambada toda, tirar, né, das escolas esse doutrinamento. Mas a gente também fica ligado, não é porque, por exemplo, não é comunista que é bom, tá? Tem um lado também que não é, né, que não é do comunista, mas que é tão negativo quanto, né? Porque é esse lado que é meramente hedonista, né, meramente do prazer, é meramente né, só do indivíduo, né? Individualista, né, e niilista, entendeu? Então, tudo que tira, pessoal, que tira Deus né, você acaba, na verdade, com a própria história pessoal, né? Com a própria história familiar, como você se vê, qual que é o teu propósito, né? Então a gente sai do propósito exatamente do indivíduo, um propósito divino, até um propósito social, né? E um propósito global, vamos dizer assim, mas partindo desse princípio. Agora, como a própria Bíblia diz, a gente sabe que, né, Deus não cria robôs, então tem gente que combate isso, que não quer e pronto. E vai chegar um momento em que vai ficar claro, vai ter essa divisão de quem quer e quem não quer. Quem quer, né, se alinhar com Deus e estar com Deus, e quem não quer. Né? E aí, né, não tem como você forçar quem quer né, Deus permite. Fala, então tá bom. E cada um encontra o seu caminho, né? Então, pessoal, olha aí. Mais uma vez, lembrando a vocês, Aurora Comunhão outro dia, tá? Só mandar um link aí na descrição que vocês vão saber como receber na sua casa autografado, direitinho, chega direitinho, tá bom? Então, pessoal, boa semana, Deus abençoe e até quinta-feira. Tchau.